Você não clicou neste vídeo por acaso. Existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. E hoje não é só mais um dia qualquer. Existe algo no ar que você talvez ainda não tenha percebido, mas está prestes a sentir. É como se o céu estivesse em silêncio por fora, mas gritando por dentro. Há um sussurro divino pairando sobre o teu coração. Um peso estranho que você não consegue explicar. Uma inquietação que te acompanha desde que acordou, ou talvez desde muito antes disso. Como se algo estivesse prestes a acontecer. Como se alguma decisão estivesse te esperando ali, logo depois da próxima curva da alma. Sim, essa palavra é para você. E não tente convencer a si mesmo de que não é, porque há uma verdade que você precisa ouvir. Você está num ponto decisivo da sua vida. E não importa quantas vezes você tenha deixado isso de lado ou tentado fugir dessa responsabilidade. A hora chegou. O relógio de Deus está marcando o exato momento em que Ele bate à porta do seu coração e diz: Filho, essa decisão de hoje vai definir o seu futuro. Talvez você nem saiba direito qual é a decisão que precisa tomar, ou talvez saiba demais. E é por isso que está com medo. Medo de errar, medo de perder, medo de se arrepender. Mas Deus conhece cada dobra da tua alma, cada indecisão, cada lágrima que caiu enquanto ninguém estava vendo. Ele viu as noites em que você se perguntava: e se eu tomar o caminho errado? E se for tarde demais? E se eu estiver sozinho nessa? Mas agora, nesse exato momento, Ele te chama pelo nome. Um chamado que vem com urgência. Não com pressa, mas com peso. O tipo de urgência que só um pai amoroso tem quando vê seu filho prestes a caminhar por onde não deveria. O céu está de pé. Os anjos estão atentos. Há um mover espiritual acontecendo nesse instante. E você não pode ignorar. Porque essa mensagem não vem para te pressionar, mas para te despertar. Existe um destino à tua frente, e ele está totalmente conectado com o que você decidir hoje. Essa decisão não é sobre algo pequeno, não é só uma escolha passageira, um simples sim ou não, um tanto faz. É mais do que isso, é uma intercessão divina, onde o propósito de Deus encontra a tua liberdade de escolha. Talvez você tenha feito muitas escolhas erradas até aqui. Talvez tenha sido guiado por impulsos, medos, conselhos humanos, ou até pelo silêncio de Deus. Mas mesmo assim, Ele te trouxe até aqui, te preservou, te segurou, porque Ele sabia que esse momento viria. E agora, não se trata mais de fugir ou adiar. Se trata de entender que existe um divisor de águas diante de você, um caminho se bifurcando, e nenhum deles vai levar você para o mesmo lugar. Você pode sentir. A atmosfera mudou. E quando a atmosfera muda, o mundo espiritual está em movimento. Não é só mais um vídeo na internet, não é só mais uma palavra bonita, é um alerta, um chamado, um portal aberto entre o céu e a tua alma. E se você ouvir com o coração, vai perceber que essa palavra tem a sua assinatura. Deus está te chamando para acordar. Porque essa decisão que está diante de você carrega um poder que você ainda não compreende. Ela pode ser a chave para portas que estavam trancadas há anos. Pode ser o início de um novo ciclo. Pode ser o passo que faltava para você sair do deserto. Ou, se ignorada, pode ser o início de uma longa estrada de dor. Mas Deus é tão bom que Ele não permite que você caminhe no escuro sem primeiro te enviar luz. Essa é a luz, essa é a voz, essa é a hora. E por mais que seu coração esteja batendo mais forte, que sua mente esteja buscando desculpas ou distrações, que algo dentro de você queira sair desse vídeo agora, fique, não saia, porque a voz que te chama é mais profunda do que a sua razão. É o Espírito de Deus tentando alcançar partes do teu ser que você mesmo esqueceu que existiam. Essa não é uma mensagem qualquer, não é mais um conteúdo motivacional, é um confronto espiritual.
E você sabe disso. Sabe porque, mesmo sem entender, alguma coisa dentro de você tremeu quando ouviu. Filho, essa decisão de hoje vai definir seu futuro. Agora, antes de dar qualquer passo, você precisa entender o que está em jogo. Porque existem momentos na vida em que não dá mais para ignorar as bifurcações da alma. E quando se chega diante delas, o céu silencia, o tempo para e o destino segura a respiração. É exatamente nesse lugar que você está agora. E no próximo passo, você vai enxergar com mais clareza. Deseja que eu continue com o tópico 2, as encruzilhadas da vida. Existem caminhos que a gente escolhe e caminhos que escolhem a gente. Há momentos na vida em que não importa o quanto tentemos evitar, fugir ou disfarçar, acabamos diante de encruzilhadas que exigem decisões. Decisões que não podem ser adiadas, ignoradas ou empurradas com a barriga. Chega um ponto em que tudo ao nosso redor começa a gritar por mudança. E não estou falando apenas de situações externas, mas de algo interno, um aperto, um incômodo, um clamor silencioso da alma dizendo: você precisa decidir. Talvez você esteja exatamente nesse ponto agora, numa dessas encruzilhadas invisíveis que não aparecem no GPS, que não têm sinalização, mas que gritam por escolha. São esses momentos em que o céu parece calado e a vida parece suspensa. A sensação é de estar no meio de dois mundos, um que te chama para frente e outro que tenta te puxar de volta. E tudo o que você mais quer é clareza, um sinal, um toque divino que tire o véu dos seus olhos e diga: é por aqui. As encruzilhadas da vida são traiçoeiras. Algumas se disfarçam de oportunidades, mas escondem armadilhas. Outras parecem perdas, mas guardam livramentos. Nem sempre é fácil entender o que está diante de nós. Nem sempre conseguimos discernir se estamos sendo guiados pela fé ou pela carência, pela promessa ou pelo medo de esperar. Há decisões que parecem simples aos olhos humanos, mas que alteram a rota da nossa alma. E há outras que parecem impossíveis, mas que carregam a senha de uma nova estação. Quantas vezes você já se viu assim? Sentado à beira de uma escolha, com o coração dividido entre o certo e o conveniente. Entre o que Deus quer e o que você quer agora. Entre o que edifica e o que te alivia por um instante. As encruzilhadas sempre nos colocam diante de espelhos. Elas não só revelam o que está diante de nós, mas escancaram quem somos por dentro. Elas tiram nossas máscaras, expõem nossas intenções e nos forçam a encarar o fato de que não dá mais para viver no automático. E sabe o mais assustador? Muitas vezes, essas encruzilhadas vêm camufladas de rotina. Elas não chegam com clarins, luzes ou sinais brilhantes. Chegam no silêncio, no cansaço acumulado, numa conversa inesperada, num convite, numa decisão que parece banal, mas que tem implicações eternas. Deus trabalha assim. Ele testa o coração no ordinário para revelar se estamos prontos para o extraordinário. Quantas vezes você já quis ouvir uma voz audível dizendo o que fazer? Quantas orações você já fez pedindo que Deus te mostrasse o caminho e mesmo assim tudo o que encontrou foi silêncio? Mas o silêncio de Deus não é ausência, é construção, é prova. Ele te observa exatamente nesse ponto para ver se você vai decidir com base na emoção ou na convicção, no impulso ou na obediência. Porque toda encruzilhada da vida é, na verdade, uma chance de provar que você confia nele mesmo quando não entende o que ele está fazendo. Há pessoas que, ao chegar nesse ponto, escolhem o atalho e, por causa disso, vivem anos fora do plano. Porque o atalho nunca vem sozinho, ele sempre traz consequências, ciclos que se prolongam, promessas que se atrasam, dores que poderiam ser evitadas.
Mas Deus é tão misericordioso que mesmo quando pegamos o caminho errado, Ele se dispõe a nos buscar. Só que hoje, Ele está te dando uma chance diferente, uma oportunidade de escolher certo antes de se perder. E agora, talvez você esteja se perguntando, mas como eu vou saber qual é o caminho certo? E essa é a pergunta mais honesta que você poderia fazer. Porque a resposta não está num mapa, nem num conselho humano, nem num algoritmo. Ela está na presença. Está em quem você se conecta no momento da decisão. Está na direção do Espírito Santo, que não te grita, mas sussurra. Que não te empurra, mas guia. Que não te acusa, mas instrui. E se você parar para ouvi-lo, vai perceber que ele já começou a falar. Existem pessoas que tomaram uma única decisão e tiveram a vida transformada para sempre. Assim como existem outras que tomaram uma única decisão e levaram décadas para consertar os estragos. As encruzilhadas da vida não são brincadeira. Elas são muitas vezes o palco onde o destino é moldado. E a pergunta que ecoa agora no céu é: o que você vai decidir? E o mais impressionante é que mesmo diante de todas essas dúvidas, existe uma certeza. Deus já preparou o caminho certo. Só que Ele não vai forçar. Ele quer que você escolha por amor e não por medo, por confiança e não por desespero, por fé e não por conveniência. E essa escolha precisa nascer de um lugar profundo, um lugar onde sua alma reconhece que está cansada de andar em círculos, um lugar onde você reconhece que não sabe mais o que fazer e por isso está pronto para ser guiado. Mas antes que você diga qualquer coisa, antes que sua mente tente te convencer de que não é com você ou que ainda dá para adiar mais um pouco, pare, respire e olhe ao redor. Porque há um detalhe que talvez você ainda não tenha percebido. Você quer que eu continue com o tópico 3, o detalhe que muda tudo? Às vezes não é o grito que desperta, mas o sussurro. Não é a avalanche que transforma, mas a gota que insiste. E no meio da pressa dos dias, da ansiedade das decisões e da urgência das respostas, é comum ignorarmos os pequenos sinais, esses detalhes quase imperceptíveis que, quando vistos com os olhos da carne, parecem insignificantes, mas quando discernidos pelo Espírito, têm o poder de mudar tudo. Porque Deus raramente se manifesta nas tempestades. Ele fala no detalhe, no pequeno, no mínimo, no improvável. Talvez você esteja esperando um milagre estrondoso, um mover sobrenatural que pare o tempo e revele com clareza o que você precisa fazer. Mas e se o que Deus quer te mostrar não estiver na força, mas na sutileza? E se a resposta que você tanto busca não vier como um raio rasgando o céu, mas como uma brisa que só ouve quem aquieta a alma? Já pensou quantas vezes você pediu sinais e Deus respondeu, mas você não percebeu? Quantas vezes o detalhe esteve lá, bem diante dos seus olhos, mas seu coração barulhento não permitiu que você o enxergasse? Deus é o mestre dos detalhes. Ele escreveu a eternidade em pequenos atos. Quando escolheu Davi, não o fez por sua aparência, mas por algo que só ele via no coração. Quando usou Moisés, foi numa sarça. Quando chamou Elias, foi num sussurro. Quando enviou Jesus, foi numa manjedoura. Nada escandaloso, tudo simples. E ainda assim, eternamente poderoso. Porque o céu não se move pelo óbvio, se move pelo propósito. E propósito, quase sempre, se revela nos detalhes. Você já parou para pensar que aquele incômodo silencioso no seu peito pode não ser ansiedade, mas discernimento? Que aquele sentimento de tem algo errado não é paranoia, mas proteção divina? Que aquela pessoa que você encontrou por acaso não foi acaso, mas uma resposta? Que aquela porta que se fechou de forma tão abrupta, que te fez chorar e questionar tudo, talvez tenha sido exatamente o livramento que você precisava? Os detalhes gritam,
mas só ouvem os que decidem parar. É fácil perder os detalhes quando se está apressado. A mente grita, o tempo corre, as pessoas cobram, a vida exige, e nesse redemoinho acabamos ignorando os pequenos desvios de rota que Deus faz para nos salvar. Um atraso que te livra de um acidente. Uma mudança de planos que te impede de cair num laço. Um não que te fere, mas que te protege. E o mais triste é que muitas vezes só vamos entender o valor desses detalhes anos depois, quando o tempo revela tudo o que estava escondido. Mas por que Deus escolhe falar dessa forma? Por que Ele insiste em usar o detalhe e não o óbvio? A resposta pode doer, mas é libertadora. Porque Ele quer que você aprenda a depender e não a controlar. Ele quer que você o ouça e não que apenas o veja. Ele quer que sua fé seja sensível o bastante para perceber que a voz dele está no silêncio, nos encontros inesperados, nos sonhos que parecem aleatórios, nos versículos que aparecem repetidamente, na sensação de paz que não se explica, na lágrima que escorre sem razão. E tem mais, os detalhes de Deus carregam uma assinatura. Eles parecem pequenos, mas sempre geram transformação. São como sementes, invisíveis à primeira vista, mas que, quando brotam, revelam que estavam carregadas de vida. Quantas vezes um simples versículo mudou todo o seu dia? Quantas vezes uma palavra dita por alguém no meio de uma conversa comum invadiu sua alma como se fosse um recado enviado direto do céu? Isso não é coincidência, isso é cuidado, é alinhamento, é detalhe. Talvez você esteja em busca de uma grande decisão, de uma resposta clara, de um sinal inconfundível, mas Deus está te chamando a olhar com outros olhos, a voltar para o lugar secreto, a lembrar que os maiores milagres nascem em pequenos começos, que as grandes revelações vêm após momentos simples de rendição, que o céu não se move por espetáculo, mas por intimidade, e que, às vezes, tudo o que você precisa é perceber o que já está diante de você, mas você ainda não conseguiu ver. Sabe aquele sonho que você teve e esqueceu? Aquela palavra que alguém te disse e ficou ecoando na mente? Aquela passagem da Bíblia que você leu sem entender porquê, mas que parecia martelar dentro de você por dias? Aquela música que começou a tocar do nada, bem na hora em que você precisava ouvir exatamente aquela frase. Nada disso é aleatório. Deus está costurando tudo, ponto por ponto, para te mostrar que você nunca esteve sozinho e que sim, Ele está respondendo. Mas para perceber, é preciso parar. Só que há um segredo ainda mais profundo, algo que pode mudar completamente sua forma de se relacionar com as decisões da sua vida. Porque existe um lugar dentro de você onde os detalhes se tornam claros, onde a presença de Deus não apenas é sentida, mas é discernida, onde tudo que parecia confuso se alinha, e esse lugar precisa ser acessado agora, porque existe algo que você ainda não entendeu, mas que está prestes a ser revelado. E tudo começa quando você decide abrir o coração para o que vem a seguir. Você quer que eu continue com o tópico 4, o chamado interior? Há uma voz que não grita, que não precisa de palavras para se fazer entender. Uma voz que não vem de fora, mas que pulsa lá dentro, no lugar mais secreto da alma. É uma convocação que não pode ser ignorada, mesmo que tudo ao redor tente te convencer a calar. Esse é o chamado interior, um sussurro que ressoa mais alto que qualquer multidão, um mover invisível que carrega a urgência do céu e o peso do destino. Você já ouviu? Já sentiu? Porque quando esse chamado ecoa dentro do peito, ele muda tudo. É como se, de repente, o mundo inteiro silenciasse por um segundo. As preocupações se desfocam, os ruídos da rotina perdem sentido, e só resta aquele sentimento insistente. Algo está prestes a acontecer. Algo que depende de você,
algo que exige uma escolha. Esse chamado não chega com hora marcada, nem com a gentileza dos avisos. Ele invade, ele fere, ele incomoda, mas também cura, porque é por meio dele que o céu estende a mão e diz: Filho, chegou a hora de decidir. Talvez você esteja vivendo esse momento agora. Talvez essa oração, essa mensagem, essa exata linha que seus olhos estão lendo, seja a materialização desse chamado que já estava dentro de você há muito tempo, mas que agora não pode mais ser ignorado. Porque quando o céu chama, ele não está apenas te convidando para algo, ele está te alertando. Permanecer onde está pode te custar o que está por vir, e é justamente por amar tanto que Deus grita dentro do seu silêncio. O chamado interior tem um som peculiar. Ele não faz barulho, mas carrega peso. Ele não traz pressa, mas exige urgência. Ele não apresenta garantias, mas oferece propósito. E é nesse embate entre o conforto da estagnação e o salto para o desconhecido que a alma começa a tremer. Porque aceitar esse chamado significa perder o controle. Significa deixar de lado a lógica, os planos calculados, os conselhos da maioria. Significa confiar em um caminho que você ainda não vê, mas que Deus já desenhou inteiro. E o mais curioso é que você já sabe o que tem que fazer. Lá no fundo, por mais que tente negar, justificar ou adiar, a decisão já está diante de você. O problema não é falta de resposta, é medo da resposta. É o receio do que pode mudar, do que você pode perder, do que os outros vão pensar. Mas e se eu te dissesse que o que você chama de perda, Deus chama de libertação? E se aquilo que você insiste em segurar for exatamente o que está impedindo a resposta que o céu quer te entregar? Há um momento na vida em que a voz de Deus deixa de ser externa e passa a ser interna. Ele já usou pessoas, circunstâncias, sinais. Agora ele quer usar a sua própria consciência, não como acusadora, mas como bússola. Porque o Espírito Santo, quando habita em alguém, não age como visitante, age como guia. E ele começa a soprar direções que vão contra tudo que o mundo ensina. Direções que te fazem andar por caminhos apertados, mas que te levam a lugares altos. Esse chamado é o mapa, e você já está no ponto de partida. Mas não se engane, o chamado não é confortável. Ele vai te tirar da zona onde sua alma adormeceu. Vai confrontar hábitos, romper laços, expor feridas. Vai te fazer encarar a verdade sobre quem você é e sobre quem você foi chamado para ser. Porque antes de Deus te usar, Ele vai te alinhar. E esse alinhamento começa dentro. É um terremoto silencioso que muda tudo de lugar, mas que constrói alicerces que nunca mais serão abalados. Lembra de Abraão? Antes da promessa se cumprir, ele precisou ouvir um chamado que o tiraria da sua terra, da sua parentela, da sua segurança. Lembra de Samuel? Quando Deus o chamou, ele achou que era apenas mais uma voz no meio da noite, mas era o céu abrindo os céus sobre sua vida. Lembra de Maria? A resposta dela ao chamado divino mudou a história da humanidade. E tudo começou dentro, no secreto, no íntimo, no invisível. É ali que tudo se decide. É por isso que esse chamado arde. Porque ele não é racional. Ele é espiritual. Ele vem da eternidade e carrega uma responsabilidade. Responder. Ignorá-lo pode até parecer mais fácil agora. Mas o silêncio que vem depois é ensurdecedor, porque quando o céu chama e o homem silencia, o tempo cobra. Mas quando o homem responde, o céu se move. E esse mover, ainda que invisível no início, traz uma transformação que ninguém pode explicar, mas todos podem ver. Agora, pare, respire, perceba. O que está queimando dentro de você não é ansiedade. É um clamor divino, é uma convocação para o novo, para o certo, para o necessário. E você precisa decidir se vai continuar tapando os ouvidos da alma, ou se vai dizer sim
para o que Deus já preparou, porque há algo esperando por sua resposta, algo grande demais para ser ignorado, algo que vai definir muito mais do que apenas o seu presente. Mas antes de responder, você precisa entender o que está em jogo, porque existe um ponto onde o chamado encontra o destino. E esse ponto está chegando. A pergunta é: você vai estar pronto quando chegar lá? Você já sentiu como se estivesse diante de um portal invisível? Algo que ninguém mais consegue ver, mas que pulsa bem na sua frente, como se o próprio tempo estivesse te olhando nos olhos? Esse é o instante em que o destino se aproxima, não como um acidente, não como uma coincidência, mas como algo que foi preparado antes mesmo do seu primeiro suspiro. O encontro com o destino não chega com fanfarra. Ele chega no silêncio dos instantes que parecem comuns, no peso de uma decisão, na curva de um caminho que muda tudo. E é aqui que as palavras de Deus se tornam mais do que promessas distantes. Elas se tornam chão, território, realidade. Porque quando o céu marca uma hora para encontrar o homem, não há atraso, não há erro, não há desencontro. Esse encontro não depende do merecimento, mas da resposta. E essa resposta é mais do que um sim, é um mergulho, um abandono do controle, uma entrega absoluta. Porque o destino que Deus preparou para você não se revela pela lógica, mas pela fé. O encontro com o destino é desconcertante, porque até então você estava caminhando no escuro, tropeçando entre dúvidas e medos, tentando entender por que certas portas se fecharam, por que certos caminhos desmoronaram. Mas nesse instante, tudo começa a fazer sentido. Não porque você ganhou todas as respostas, mas porque Deus revela o propósito por trás de cada silêncio, cada não que te feriu, cada espera que te esvaziou. Tudo apontava para esse momento, tudo convergia para esse lugar, para essa escolha. E agora, é só você e ele. Sabe o que é mais marcante nesse tipo de encontro? É que ele te reconhece. Ele não te exige ser quem você não é. Ele te chama pelo nome. Ele conhece o que você tentou esconder. Ele viu o que ninguém viu. Sentiu o que você chorou em silêncio. E mesmo assim, ele veio. Mesmo assim, ele te escolheu. Porque o destino que vem de Deus não é construído a partir das suas vitórias, mas das suas renúncias. É nos pedaços que você achou que estavam perdidos que ele ergue a obra mais linda da sua história. Há um momento em que o céu invade o tempo. E quando isso acontece, tudo para. As distrações somem, as urgências desaparecem. E o que resta é a verdade. Uma verdade que não acusa, mas que revela. Não te pressiona, mas te chama. E é nesse chamado que o destino se revela, como um rio que corre há anos por debaixo da terra. E finalmente rompe a superfície. O que estava escondido, agora floresce. O que parecia distante, agora está ao alcance de uma resposta. E nesse instante, o medo se disfarça de prudência. A mente tenta intervir, calculando riscos, criando desculpas, revivendo feridas antigas. Mas o Espírito sabe, o Espírito reconhece, porque já esteve nesse lugar antes, lá nos sonhos que você abandonou, lá nas orações que você esqueceu que fez. O destino não é novidade para a alma que tem sede. Ela sente de longe o cheiro da promessa. Ela sabe quando o chão que pisa não é comum, é sagrado. Talvez hoje, nesse exato momento, você esteja nesse lugar. Entre o que já não serve mais e o que ainda não chegou, entre o que perdeu e o que pode ganhar. E nesse entremeio, Deus se manifesta, não com espetáculo, mas com presença, não com pressa, mas com precisão. Porque o encontro com o destino não vem para te impressionar, vem para te posicionar. É o realinhamento da alma com o céu. É quando a vida deixa de ser sobrevivência e se torna propósito. E é nesse encontro que o fardo é trocado.
O peso das tentativas frustradas é substituído pela leveza da direção divina. O medo do futuro é vencido pela certeza do cuidado. E o desespero por respostas é preenchido pela paz de quem finalmente entende. Não é sobre o quanto eu sei, é sobre quem está comigo. E Deus está, Ele sempre esteve, esperando por esse instante, esperando pela sua entrega. Mas atenção, o destino também exige rompimento. Não há como abraçar o novo carregando o que já morreu. Não há como viver a promessa com a mentalidade do cativeiro. Moisés teve que deixar o Egito. Ruth teve que deixar Moabe. Paulo teve que deixar sua fama. Todos eles precisaram cortar o velho para viver o eterno. E talvez esse também seja o seu momento de corte, de separar, de decidir. Porque o destino não aceita rivais. Ou é Deus, ou é confusão, ou é fé, ou é prisão. E talvez, sem perceber, sua vida tenha chegado a esse cruzamento, onde tudo o que você construiu precisa ser confrontado pela vontade de Deus. E só existe um caminho para seguir: obedecer, mesmo que doa, mesmo que assuste, mesmo que te custe, porque obedecer no meio da dúvida é isso que ativa o mover. É isso que destrava o sobrenatural. E quando o sobrenatural se manifesta, nenhuma força contrária permanece de pé. Nenhuma acusação resiste, nenhuma cadeia sobrevive. Agora, sinta o que está acontecendo aí dentro. Essa inquietação não é acaso. Esse aperto no peito não é só emoção. É o Espírito de Deus te chamando para mais perto. Ele não quer te assustar, Ele quer te alinhar. E quando você se alinha com o céu, os ventos mudam, as portas se abrem, as promessas aceleram, mas tudo começa aqui, no ponto exato onde a fé encontra o destino e a decisão encontra você. Mas para caminhar nesse destino, há algo que você precisa entender. Algo que pode definir se você vai permanecer nesse propósito ou se vai se perder outra vez. E isso nos leva ao próximo ponto, onde o tempo, a fé e o silêncio se entrelaçam. O lugar onde Deus testa o coração. Você já se perguntou por que, justo quando decide obedecer, as coisas parecem ficar mais difíceis? É como se o céu, que antes dava sinais, de repente se calasse. Como se, ao dar um passo na direção certa, o chão começasse a sumir sob os pés. E aí surge o dilema que todo filho de Deus enfrenta em algum momento da caminhada: o teste da fé. Um momento em que Deus não responde, não explica, não interfere, Ele apenas observa. E enquanto isso, você tem que seguir caminhando sem ver, apenas crendo. Não é punição, é preparação, porque toda promessa verdadeira é precedida por um deserto. Não há exceções. E o deserto não é um castigo, é uma escola. É ali que o caráter é forjado. É ali que as motivações são reveladas. É ali que se separa o que é impulso do que é propósito. O teste da fé não é sobre passar ou falhar. É sobre purificar, lapidar, remover o que está em excesso. Porque Deus não quer apenas te entregar um destino. Ele quer te preparar para habitá-lo. O silêncio de Deus durante o teste não é ausência, é estratégia. É como o professor que fica em silêncio durante a prova. Ele já ensinou, já explicou, já guiou, mas agora é a sua vez de mostrar que aprendeu. E o que você faz quando o céu está calado? Quando a resposta não vem? Quando a direção parece ter se perdido no meio do caminho? É nesse momento que a verdadeira fé se revela. Não a fé que depende de sinais, mas a fé que se apoia na palavra. Abraão entendeu isso quando subiu o monte com seu filho. 100 carneiros presos no mato, sem anjo no caminho, apenas uma ordem e uma promessa antiga. Mas ele subiu, passo a passo, com o coração dilacerado, mas com os olhos fixos no caráter de Deus. Porque a fé não depende da lógica, ela depende da confiança. E confiar em Deus é crer que mesmo no silêncio, Ele ainda está falando.
Mesmo no escuro, Ele ainda está guiando. Mesmo na espera, Ele ainda está trabalhando. O teste da fé pode tomar formas diferentes. Às vezes, é um tempo em que tudo parece estagnado. As portas se fecham, as oportunidades evaporam. O favor que antes te cercava parece ter sumido. Outras vezes, é uma situação onde tudo parece estar contra você. Pessoas viram o rosto, sonhos desmoronam, circunstâncias te pressionam e você pergunta: onde está Deus? A resposta não vem em palavras, vem no fogo, porque Deus não te abandonou. Ele está provando o que você carrega por dentro. É nesse processo que o ouro é separado da escória. É ali que você descobre se está agindo por conveniência ou por convicção. Muitos querem o milagre, mas poucos aceitam o molde. Querem o favor, mas rejeitam o forno. Mas o forno é onde se define o destino. O teste da fé é o ponto em que muitos recuam e poucos avançam. Porque dói, porque exige, porque expõe. Mas é também o ponto onde o céu se aproxima da terra. Onde a glória futura começa a tomar forma no presente. Durante o teste, Deus não apenas observa, Ele pesa o coração. Ele avalia a intenção, Ele sonda os pensamentos e muitas vezes, antes de liberar uma resposta, Ele precisa ter certeza de que você não vai transformar a bênção em ídolo, porque a fé que não é provada é frágil. E o Senhor sabe que o caminho à frente exige alicerces profundos. Não dá para carregar o peso da promessa com uma fé rasa. Por isso, o teste. Por isso, o tempo. Por isso, a demora que machuca, mas cura. Mas há algo ainda mais profundo nesse processo. É quando o teste revela o que você ainda não sabia sobre si mesmo. Você achava que já havia perdoado, mas percebe que ainda carrega mágoas. Achava que confiava, mas percebe que ainda tenta controlar. Achava que era forte, mas descobre que depende de Deus para cada respiração. E é nessa revelação que Deus começa a construir o novo. Porque às vezes, antes de entregar o que você pediu, Ele precisa transformar quem você é. Talvez você esteja exatamente nesse ponto agora, ajoelhado num campo de perguntas sem respostas, com o coração em ruínas, tentando entender onde foi que as coisas saíram do eixo. E tudo o que você ouve é o eco do próprio clamor. Mas preste atenção, o silêncio também fala. O silêncio é a linguagem que o céu usa para ensinar o que as palavras não conseguem. É no silêncio que a fé amadurece, que a dependência se fortalece, que a intimidade se aprofunda. Deus não está testando sua fé para te punir. Ele está te preparando para o próximo nível. E nesse próximo nível, as lutas são maiores, mas os céus também são mais abertos. As batalhas são mais intensas, mas a glória é mais profunda. E só passa por esse teste quem decide confiar mesmo quando não entende. Quem escolhe obedecer mesmo sem sentir. Quem permanece mesmo quando tudo em volta diz para desistir. Mas existe algo ainda mais profundo que acontece quando você passa por esse teste. Algo que transforma não só você, mas todo o seu redor. Porque a fé provada se torna fé contagiante, uma fé que inspira, que cura, que ativa outras promessas. E é exatamente sobre isso que vamos falar no próximo ponto, porque depois do teste vem algo que muitos não esperam. O momento em que sua fé se torna resposta para a vida de outras pessoas. Existe um tipo de fé que muda a atmosfera, que entra num lugar e faz tudo ao redor estremecer. Uma fé que não apenas sobrevive ao teste, mas se expande depois dele. Não é mais aquela fé silenciosa, contida, tímida. É uma fé que cresceu na fornalha, que floresceu no deserto, que foi forjada entre lágrimas, noites em claro e orações que pareciam não ter resposta. É esse tipo de fé que começa a transbordar. E quando ela transborda, ela contagia, influencia, sacode estruturas e transforma ambientes. Essa fé não precisa ser anunciada em palavras. Ela é sentida.
É percebida no olhar de quem já atravessou a dor sem perder a esperança. Está nos gestos simples de quem, mesmo cansado, ainda ora pelos outros. De quem estende a mão sem esperar retorno. De quem, mesmo com o coração em pedaços, ainda crê no impossível. É uma fé que carrega uma atmosfera. E quando essa atmosfera entra num ambiente, tudo muda. A opressão perde força, o medo recua, o caos começa a se alinhar, porque onde há fé, há presença, e onde há presença, há governo espiritual. Você já viu alguém que só de chegar num lugar, o clima muda? Não por causa do tom de voz, nem por causa da roupa, muito menos da posição social, mas por causa do que carrega por dentro. Gente assim não precisa dizer que tem fé. Ela respira fé, anda com fé, fala com fé, age com fé. Essas pessoas são como tochas vivas em meio à escuridão. São respostas ambulantes, são cartas vivas do céu. São sinais de que Deus ainda caminha entre nós. Mas essa fé não nasce no conforto. Ela não brota da teoria. Ela é resultado de dores não explicadas, processos não entendidos, noites em claro nas quais a única certeza era que Deus estava ouvindo, mesmo em silêncio. E quando essa fé amadurece, ela se torna uma extensão do próprio Deus em movimento. É por isso que algumas pessoas, mesmo sem perceber, se tornam canais de cura apenas com uma palavra. Outros, com um abraço, quebram cadeias invisíveis. Outros ainda, apenas ao orar em silêncio, deslocam atmosferas espirituais inteiras. Essa fé transforma casas. Quantos lares estavam à beira da destruição, até que um dos membros decidiu crer, decidiu orar, decidiu jejuar, decidiu se colocar na brecha. E essa fé, mesmo solitária no início, começou a se expandir. Começou a iluminar cômodos, a trazer paz onde havia gritos, a trazer consolo onde antes havia mágoa, a restaurar laços partidos. Tudo começou com uma semente invisível, plantada na alma de alguém que decidiu confiar em Deus acima de qualquer diagnóstico humano. Essa fé transforma ambientes de trabalho. Em lugares secos, competitivos, opressores, uma pessoa de fé pode se tornar um oásis, um refúgio, alguém que ora em silêncio antes das reuniões, que intercede pelas decisões da empresa, que profetiza sobre os colegas, mesmo que em segredo. Em pouco tempo, sem alarde, aquele setor começa a mudar. Os conflitos diminuem, as portas se abrem, o respeito aumenta, o favor se espalha. E ninguém entende de onde vem essa mudança. Mas quem carrega a fé sabe, foi o céu tocando a terra através de uma vida disponível. Essa fé também transforma igrejas. Ela traz avivamento, não com barulho, mas com profundidade. Ela não precisa de palcos para existir, não precisa de holofotes. Ela nasce no oculto, cresce no secreto e frutifica no público. É por isso que há intercessores que ninguém vê, mas que sustentam ministérios inteiros. Há mulheres que oram caladas e sustentam gerações. Homens que dobram os joelhos pela madrugada, sem nunca pregar num púlpito, mas que são responsáveis por moveres inteiros do Espírito. Essa é a fé que transforma atmosferas espirituais. E o mais poderoso de tudo isso é que essa fé é possível para qualquer um. Não é privilégio dos escolhidos, nem dos santos, nem dos que sabem citar versículos de cor. Essa fé está disponível para quem tem sede, para quem já se quebrou por dentro, para quem decidiu não endurecer o coração mesmo quando tudo dizia para desistir. Fé que transforma ambientes nasce de corações que foram transformados primeiro. É uma consequência direta da entrega, da rendição, do abandono de si mesmo para viver algo maior. Talvez você ainda não tenha percebido, mas aquilo que você passou te deu uma autoridade que palavras não podem explicar. Você tem marcas, cicatrizes, histórias que, quando compartilhadas, carregam poder. Sua fé
Mesmo vacilante no começo, agora está mais firme do que nunca. E essa firmeza está começando a tocar outros corações. Está começando a gerar mudança onde antes havia resistência. E vai chegar um momento em que você será procurado, não pelo que você tem, mas pelo que você carrega. Mas há um detalhe que não pode ser ignorado. Quanto mais sua fé transforma ambientes, mais ela é atacada. Porque ela começa a incomodar territórios, a desafiar estruturas espirituais antigas. E é por isso que, depois da expansão, vem o contra-ataque. Um momento em que o inimigo tenta sufocar a voz, confundir a visão, paralisar o avanço. E é sobre esse momento específico, delicado e poderoso, que precisamos falar no próximo ponto. Porque o que acontece quando a sua fé se torna alvo direto do inimigo pode definir tudo o que virá depois. Toda vez que uma luz começa a brilhar em meio às trevas, algo se agita no invisível. Não é coincidência, é guerra. E guerra espiritual nunca avisa quando vai começar. Ela simplesmente estoura. Um dia, você está orando com fervor, sentindo a presença de Deus, experimentando paz. No outro, o mundo parece virar de cabeça para baixo. O que antes fluía com leveza, agora parece pesado. As palavras perdem o brilho. Os dias ficam mais longos, as pressões aumentam sem explicação. E por trás de tudo isso está o contra-ataque. O movimento sombrio do inimigo que tenta apagar aquilo que começou a brilhar dentro de você. Esse contra-ataque nunca vem de maneira óbvia. Ele se disfarça de rotina, de cansaço, de distrações sutis. Ele não grita, ele sussurra. Ele entra pelas brechas emocionais, pelos pensamentos desprotegidos, pelas palavras não vigiadas. De repente, aquela fé que antes transformava ambientes começa a ser questionada. Será que Deus ainda está comigo? Por que estou me sentindo assim? Será que estou fazendo algo errado? Essas perguntas em si não são o problema. O problema é quando elas encontram eco em um coração fragilizado. E é justamente isso que o inimigo espera. Ele espera que você duvide, que você recue, que você pare. O contra-ataque espiritual é sorrateiro. Ele se alimenta do desgaste, da distração, da decepção. Ele sabe que não pode tocar a tua alma, mas tenta afetar sua mente. Tenta te cansar ao ponto de você parar de orar. Tenta te ocupar ao ponto de você não perceber mais a presença de Deus. Tenta colocar ruído suficiente ao seu redor para que você não ouça mais a voz que antes era tão clara. É como se tudo ficasse enevoado, um silêncio pesado, uma ausência que incomoda. E nesse ponto, muitos desistem, porque confundem o silêncio de Deus com abandono. Quando, na verdade, esse silêncio é o campo de treinamento de guerreiros espirituais. É no contra-ataque que se revela o que está de verdade dentro de você. As máscaras caem, as intenções são testadas, as promessas são postas à prova. É como se o céu observasse atentamente. E agora, quando a emoção passou, você ainda vai confiar? Quando não houver resposta rápida, você ainda vai crer? É aqui que muitos definem se são apenas simpatizantes da fé ou verdadeiros soldados do reino, porque o contra-ataque revela a fibra. Ele separa os que apenas falam de fé dos que vivem fé, mesmo quando o chão some sob os pés. É nesse cenário que muitas pessoas sentem-se sozinhas, incompreendidas, perseguidas. Mas existe um mistério nesse momento. O ataque mais feroz sempre antecede a liberação mais poderosa. O inimigo só ataca quando sabe que algo grande está prestes a acontecer. Ele sente o cheiro da promessa se aproximando. Ele percebe o mover celestial se alinhando. Então, ele tenta agir antes, tenta confundir, ferir, manipular, tenta usar pessoas próximas, tenta despertar traumas antigos, tenta fazer com que você lute com armas carnais, porque ele sabe, se você resistir no espírito, ele perde.
Por isso, nesse momento, você precisa estar mais sensível do que nunca. Precisa entender que o inimigo não vai aparecer com chifres ou capa preta. Ele pode aparecer em palavras desmotivadoras, em convites para distração, em ataques ao seu valor, à sua identidade. Pode vir na forma de isolamento, de crises emocionais súbitas, de peso inexplicável. E é por isso que você precisa vigiar a sua mente, alimentar seu espírito, blindar seu coração. Porque você não está enfrentando só um ataque externo, está enfrentando uma tentativa de desestabilização interna. Há pessoas agora, lendo ou ouvindo isso, que sentem exatamente esse peso, que estão em meio ao contra-ataque e nem sabiam, que pensaram que estavam sozinhas, quando na verdade estavam sendo observadas pelos céus com honra. Porque Deus vê cada lágrima derramada em silêncio, vê cada oração feita com a voz embargada, vê cada esforço para continuar mesmo sem entender nada. E o que você não sabe é que nesse exato momento há um exército em movimento por sua causa. Há uma ordem sendo preparada, há portas sendo realinhadas, porque o contra-ataque é o sinal de que a liberação está próxima. E é exatamente nesse momento, quando a pressão está no ápice, que muitas pessoas se esquecem de um detalhe crucial. Deus nunca permite um ataque sem preparar uma estratégia de defesa. Ele nunca permite um teste sem enviar uma instrução. O problema é que, em meio à dor, muitos não conseguem ouvir, não conseguem discernir e acabam lutando com as armas erradas, no campo errado, na dimensão errada. E é aí que a batalha se intensifica, porque você começa a lutar contra pessoas, contra situações, contra você mesmo, quando, na verdade, o verdadeiro campo de batalha está no invisível. Então a pergunta que fica é: como resistir quando tudo ao redor parece ruir? Como manter firme a fé quando a mente está cansada, o coração ferido e as promessas parecem distantes demais? Existe uma chave, um segredo que diferencia os que vencem daqueles que são vencidos. Um princípio que não é pregado nos púlpitos com frequência, mas que está escondido em textos antigos, em histórias de guerreiros e mulheres que marcaram eras. E esse princípio é o que vai nos conduzir ao próximo ponto, porque nele está o segredo para atravessar a noite escura da alma e sair mais forte do que nunca. A chave que abre os céus. Não é um segredo escondido em montanhas sagradas, tampouco um código reservado para os espiritualmente perfeitos. Essa chave não tem forma física, não faz barulho metálico e nem se encaixa em fechaduras visíveis. Mas seu poder é capaz de fazer o céu se dobrar sobre a terra. Ela está ao alcance dos humildes, dos quebrantados, dos que não desistem mesmo quando tudo ao redor parece exigir rendição. A chave que abre os céus é a perseverança no lugar secreto. É a fé mantida em silêncio. É a oração feita quando ninguém vê. É o coração que escolhe acreditar, mesmo com a alma ferida. Você não precisa gritar para ser ouvido. Não precisa provar sua dor para que o céu se mova. Tudo o que precisa é entrar no quarto, fechar a porta e abrir a alma diante de Deus. É ali, naquele lugar onde as máscaras caem, onde as palavras secam e só resta o choro, que as maiores respostas são liberadas. Porque Deus não resiste a um coração sincero. Ele não despreza quem busca com verdade. Ele não ignora o gemido dos que clamam no escuro. Enquanto o mundo corre atrás de fórmulas, de atalhos, de soluções prontas, o céu responde àqueles que param, que dobram os joelhos, que reconhecem: Senhor, eu não sei mais o que fazer, mas eu confio em Ti. A oração não é só uma prática espiritual. Ela é o oxigênio da alma, é a ponte entre o caos e a paz. É o lugar onde a carne se cala e o espírito assume o controle. Quando você ora, algo se move, ainda que não sinta, ainda que não veja, ainda que o silêncio permaneça. Porque a oração não é mágica, é guerra.
E na guerra espiritual, o silêncio de Deus muitas vezes é a preparação do terreno, é a construção do invisível, é a resposta sendo lapidada no tempo dele. Porque Deus não trabalha em cima da ansiedade humana, mas sobre os propósitos eternos. Filho, escute com atenção. Essa decisão de hoje vai definir o seu futuro. A decisão de orar mesmo sem forças, a decisão de confiar mesmo sem provas, a decisão de continuar mesmo sem aplausos. É essa entrega silenciosa que destrava as janelas do céu. E você pode até não perceber agora, mas no momento exato, quando tudo parecer já não ter mais solução, o céu vai romper. E a resposta que você esperava vai chegar. Ela pode não vir do jeito que você imaginava. Pode não acontecer no tempo que você desejava. Mas ela virá com a assinatura de Deus, com o selo da providência e o peso da glória. Essa resposta não virá apenas para satisfazer o teu desejo, mas para cumprir um propósito muito maior. Porque você não está sozinho nessa jornada. Deus te levantou como uma voz, como uma luz, como um sinal para outros que também estão cansados, feridos, confusos. A tua resposta vai ser testemunho, vai ser chave para destrancar cadeados de incredulidade, vai ser farol para quem perdeu o rumo. Mas, antes disso, ela precisa primeiro ser gerada em oração. E a oração precisa ser gerada em fé. Agora, eu quero que você pare. Feche os olhos por um instante, respire fundo e sinta. Sinta essa presença que invade o teu espaço mesmo que em silêncio. Sinta esse toque que não machuca, mas cura. Essa voz que não acusa, mas chama. Deus está aqui, neste momento, neste vídeo, neste exato segundo. E Ele não está apenas te assistindo, Ele está te chamando, te cercando, te atraindo, porque Ele ouviu sua dor. Ele entendeu seus conflitos e Ele veio com uma resposta, uma direção, uma confirmação. Portanto, agora, nesse instante sagrado, eu te convido a orar comigo. Não com frases prontas, não com palavras bonitas, mas com o coração nu, verdadeiro, entregue. Porque essa oração de agora, vai marcar um antes e um depois na tua história. Vamos orar. Deus tem um propósito para você. Ele conhece suas dores, suas batalhas e também os sonhos que habitam o seu coração. Nada foge do controle dele. E hoje, Ele quer renovar sua força e sua esperança. A oração é a ponte que nos liga ao céu. A gratidão abre caminhos e a fé nos mantém firmes, mesmo nas tempestades. Não pare agora. Deus já está agindo mesmo quando você não vê. Se esta palavra tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem e se inscreva no canal para receber orações que fortalecem sua fé. Juntos, vamos buscar a presença de Deus e viver os milagres que Ele tem preparados para nós.